Olá a todos os irmãos, saúdo como benevolências da parte do nosso Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Que a paz seja convosco, irmãos, que nós possamos, orar sempre para os outros, orar sempre pelos irmãos, principalmente os irmãos que estão no campo de batalha, como o irmão José, irmão Adilson, irmão Edson e tantos outros irmãos que estão aí, irmãos, na frente de batalha, colocando as suas vidas em risco, tudo para a honra e glória do Eterno. Então, que nós possamos fazer súplicas e orações constantes por esses irmãos, tá bom? Que a paz e a benevolência e o amor e a mansidão do nosso Senhor Yeshua, Jesus Cristo, sejam com todos. Irmãos, eu vou fazer nesse formato aqui, porque no outro deu um probleminha aí. Quando eu vi, já tinha 15 GB o vídeo, e eu tive que fazer em duas partes. Depois eu publiquei, o YouTube disse que eu infringi as diretrizes, sendo que o vídeo tinha subido sem nenhuma bandeira, sem nenhum alerta, e não foi por questões de falar aquelas palavras que as pessoas têm medo de falar, tá bom? Não foi por causa disso, porque eu tenho vários vídeos que eu falo dessas injeções aí, e não foram derrubados. É que naquele vídeo, irmãos, eu falo detalhes, Eu dou detalhes de como será aí a marcação aí, Como é que é o processo, como é que ele começou e como é que vai finalizar. Eu falei quem que é o pai dos pedreiros, Sabe quem que são os pedreiros, Que rejeitaram a pedra. Então eu falei quem que era o pai deles. Eu acho que eu falei demais, Dei muitos detalhes e o YouTube não gostou, Ele disse que era por causa que eu falei mentiras em relação a esses desengripantes aí que o pessoal está tomando, que vai se fundir com ferro, Por isso que estão tomando esse desengripante. Então o YouTube disse que eu estava mentindo. Então, fazer o que, irmãos? A gente não pode falar com muita clareza, Então não é porque eu falei a palavra, As pessoas têm medo de falar a palavra, não é isso. É que quando o YouTube analisa o conteúdo e ali você fala demais, que vai alertar as pessoas, então o YouTube não gosta. Não é o YouTube, irmãos? A gente sabe que isso está nas mãos dos donos aí, do mundo. Então o YouTube derrubou, disse que se eu publicasse novamente, eu ficaria de gancho uma semana. Eu pensei que pelo meu vídeo não ser monetizado e ter poucos inscritos não teria problema, mas eu acho que a questão é quando você fala aquilo que realmente vai despertar as pessoas, tá? Então não recebi bandeira, nada, eles simplesmente excluíram o vídeo. Então eu não vou publicar mais, Eu até nem tenho mais no celular. E infelizmente a segunda parte eu escrevi, felizmente também, eu escrevi no Telegram, em texto daí. Quem quiser tá lá no Telegram, tá bom? Hoje o vídeo, irmãos, será sobre os mandamentos. Eu vou dividir em duas partes. O mandamento primeiro é o maior de todos, que é aquilo que o nosso Salvador diz, Qual é o maior mandamento? E depois ele diz que o segundo maior mandamento é semelhante a este, Então hoje eu vou falar sobre o maior mandamento, mas o título, como vocês viram, é sobre idolatria. Aí vocês vão se perguntar, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Significa, irmãos, que se vocês não cumprirem o primeiro mandamento, vocês já estão em idolatria, E a idolatria é o pior pecado que existe, tá bom? Então esse vídeo é para você católico, principalmente para você, irmão católico. Falo isso de coração, tá? Não ouça essas palavras com cara feia, distorcida, sabe? Com raiva. Eu não estou falando isso para te atingir. Eu já fui enganado, tá? Eu também já estive do outro lado aí, adorando santos. Não que eu adorava santos, mas eu adorava pessoas, Eu tinha mestres e eu tinha os meus heróis, Que eram os DJs de música eletrônica. Eu dizia que o mundo foi feito por seres evoluídos. Enfim, irmãos, eu estava numa confusão espiritual muito grande, ou seja, eu estava em pura idolatria. Idolatria de mim mesmo, Porque eu queria ser um ídolo, queria ser um artista reconhecido. O Eterno me deu uma rasteira, não deu nem tempo, irmãos, sabe? Então é muito importante para você católico, tá?
Antes que você diga que o que eu vou falar não está na Bíblia, está na tua Bíblia católica, aquela, acho que é Ave Maria, né? Tá lá, irmão. Tá escrito, eu li. Só que lá nos rodapés eles têm umas desculpas lá, né? Mas eu vou explicar para vocês como tudo isso é para enganar as pessoas. Mas, irmãos, não vai ter desculpa, tá? Lá no céu não vai ter desculpa. O Eterno não vai olhar para você. Ah, pois é. Ah, olha só, né? A minha palavra estava errada. Ah, então tá bom, tá perdoado. Ele não vai fazer isso. Ele vai dizer assim, ó. Tu acredita no que eu escrevi ou no que o intérprete ali colocou um asterisco para dizer da boca dele o que ele entende? São doutrinas de homens. Então, irmãos, está na Bíblia Católica, tá bom? Então, antes que alguém diga, isso aí não está na minha Bíblia, está lá sim. Pode ler na tua Bíblia Católica, que está a mesma coisa, que talvez uma palavra ou outra, né? Mas o contexto é o mesmo, tá bom? Eu vou ler na Bíblia israelita para preservar a tradução. Não que isso é um problema, se você não lê na versão original, não estou aprendendo. Não tem nada a ver, irmãos, tá bom? As traduções são boas, tá? Existem umas melhores que as outras, as mais antigas principalmente, as King James. Eu tenho aqui a João Ferreira Corrigida Fiel, que é um modelo mais antigo. Mas o problema é quando está do latim, tá, irmãos? Aí realmente é um problema muito grande, porque o latim é uma língua, olha, não vou dizer com certeza e clareza, mas assim, analisando essa língua, ela é bem a língua dos demônios, porque ela realmente confunde, irmãos, tá? Amor você usa para qualquer coisa e na verdade é benevolência, amabilidade. Traduziram como sábado, é Shabat, mas não tem nada a ver com sábado. Enfim, outras traduções assim que pecado, por exemplo, não é pecado, mas é transgressão, tá? Só que como todo mundo conhece pecado, eu vou ter que usar essa palavra. Mas é transgredir, ou seja, infringir uma lei. Pecado, irmãos, as pessoas pensam que é coisa de religioso, entendeu? Olha como tudo é muito sutil no latim. Por isso que tradução, quando tem a palavra do latim, igreja, por exemplo, sabe? Confunde. Religião, não tem essa palavra no hebraico, irmãos, é servir. Vocês estão entendendo? Então, nessa questão do latim, não é que isso vai dificultar o entendimento, tá bom? Quem tem o espírito consegue entender. Mas é uma barreira muito grande para quem é preguiçoso, porque daí vai ler aquilo ali e vai achar que é aquilo ali mesmo, tá bom? Então, é uma das armadilhas de Satanás, tá? Então, a questão não é a tradução, é quando é do latim, aí complica, tá? Não sei quanto tempo vai durar esse vídeo, não sou eu que estou gravando, é o Espírito Santo do Eterno, então seja o tempo que ele quiser, tá bom? Quem quiser aprender vai ouvir até o final, quem não quiser, como sempre, vai ouvir um pouquinho, vai se sentir cansado e vai sair do vídeo, mas esse vídeo não é para você, é para quem realmente quer aprender a palavra, para quem realmente quer subir aos céus. E outra coisa, não pense você evangélico que esse vídeo não é para você, é para você também, tá bom? Só que o católico, ele está um passo à frente de cair no precipício e dar de cara com Satanás no inferno. Então, principalmente para ele, mas você evangélico, você que se diz crente aí, você não vai escapar desse vídeo, porque esse vídeo é para você, porque existe uma outra idolatria chamada Mamon, chamada prosperidade, e que vocês estão presos a essa matéria. Lembra lá dos cardos e espinhos, né, que começam a se seduzir pelas coisas do mundo, começa a ver os problemas e ficar cansado e se entrega? Esses são vocês, tá bom? Porque quando vê esses problemas no mundo, vocês já se curvaram aí aceitando o que ofereceram para vocês aí, né? Tá todo mundo aí com o desengripante no corpo. Então vamos lá. Eu vou ler aqui, você pode abrir a sua Bíblia, lá em Êxodo 20, tá? Aqui tá Shemot, Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler aqui, irmãos, os 4 mandamentos que são voltados para o eterno, tá bom? É por isso que o Messias falou que são 2 mandamentos. Na verdade, ele divide os preceitos, né? Os preceitos que são do Altíssimo e os preceitos que são do ser humano, tá bom? Então, os preceitos do Altíssimo, eles vêm em primeiro lugar. Foram esses preceitos que Adão, ele se afastou. Ele transgrediu esse preceito aqui, tá? E você transgredindo esses preceitos, vem uma série de consequências graves no segundo preceito, porque se você não consegue cumprir o primeiro, que dirá o segundo, você não consegue cumprir, né?
Mais que a pessoa fale assim, não, mas eu sou uma pessoa boa, e a pessoa não tem Deus nada, é até ateu. Não, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo, tá? Eu duvido que você realmente ama alguém de verdade, no sentido de dar a tua vida, dar a tua vida, irmãos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você doa o teu tempo, você está doando vida, sabia? Porque a vida é o tempo, não é verdade? O tempo está passando, você está envelhecendo, a tua vida está indo. Então, se você desperdiçar a tua vida, o teu tempo, com outras coisas, você doou o teu tempo para nada. Você doou o teu tempo para o diabo, né? Agora, quando você se dedica à palavra e você doa o teu tempo para o irmão, você está doando a tua vida. Porque na tua vida tem conhecimento, na tua vida tem sabedoria, na tua vida tem discernimento. E é através da tua vida que o Altíssimo te usa. Então você está doando a tua vida para salvar alguém de ser condenado ao inferno, tá bom? Então como é que um ateu vai doar a vida dele para alguém se ele não acredita em Deus? Então ele não ama o próximo, tá? Então vamos lá. Repito, se você não cumprir os primeiros mandamentos que estão ligados ao eterno, você está em idolatria, tá bom? E idolatria é o que mais tem hoje. Tanto católico quanto evangélico, o que mais tem é idolatria, irmãos, tá bom? Eu não era católico e não era evangélico, mas eu vivi em idolatria, tá? Então a idolatria, ela abraça todo mundo que não tem o Espírito de Cristo, que habita no coração, como diz Paulo, e não tem o Espírito do Eterno. Porque se tivesse, entenderia a palavra e não cometeria idolatria. Então, irmão católico, se você quer ser salvo, assista esse vídeo, é para te libertar, para você entender que você foi enganado. E olha, irmãos, leiam a Bíblia, tá? Fiz uma enquete no canal, irmãos. Metade das pessoas não lê a Bíblia. É triste. Porque assim, ó, 43%, se eu não me engano, leram tudo, é uma benção, né? 13%, se eu não me engano, leram... estão terminando de ler. Então dá 60%, 47 e 13, 60%, né? E os outros 40% não leram a Bíblia, né? Ou não leram, ou lê e não termina, ou tem dificuldade, enfim. Então isso é grave, irmãos, porque se você não conhece a palavra, como é que tu vai entender o que Deus quer falar contigo? As pessoas se matam aí para fazer vestibular, para não sei o quê, para fazer concurso, para ganhar mais dinheiro, um bom emprego, mas para a palavra diz que não tem tempo. Então a questão é, tu tá comprando, onde é que tu tá investindo o teu talento que Deus te deu? Tá investindo no reino do eterno ou tá investindo nesse mundo? Então não vai ter desculpa naquele dia. Vamos lá então, Êxodo capítulo 20. Falou Elohim, eu vou ler aqui, irmãos, como tá nessa Bíblia, tá? Mas você pode ler na tua Bíblia aí, tá bom? Falou Elohim todas essas palavras dizendo: Eu sou Yah Adonai, teu eterno, que te tirei da terra do Mitzraim, do Egito, da casa da servidão. Preste atenção. Servidão, irmãos, é escravidão, como eles traduziram, tá bom? Mas existe uma diferença entre você ser servo e você viver em servidão. Quando você é servo, né, você tem seus benefícios. Agora, quando você está em servidão, você não tem benefício algum, ou quando tem mal, tipo assim, só te poupar a tua vida e te dar alguma coisa para você comer, para você continuar trabalhando e não morrer. Então a servidão era um trabalho, como traduzem hoje, um trabalho escravo, tá? Mas por que essa palavra escravo ela é complexa? Porque a escravidão, quando nós vemos hoje, a gente já lembra da escravidão dos negros, acorrentados, chicoteados, né? Que era terrível, mas nós não conseguimos enxergar a escravidão também dos egípcios, de todos os outros povos que não eram negros, eram marronzinho, claro, e algumas tribos, até na China, por exemplo, e outros países também eram escravos. Mas a palavra escravidão ela ficou só para os negros, então é muito complicado essa tradução. Então é servidão, porque você consegue diferenciar servo e diferenciar de alguém que está em servidão, né, em trabalho extremamente pesado e custando a saúde e a vida. Agora, quando tu é servo de Cristo, você não é você não vive em servidão, você vive em amor, você vive em proteção, você vive em esplendor de glória, tá bom? Então, continuando. Primeiro preceito, né, ou primeiro mandamento. Não terás outros Elohim diante de mim. Percebam que o Eterno, irmãos, ele já diz de cara, não terá outros deuses, outros Elohim, né, diante de mim.
O que significa diante de mim? Porque se estiver diante dele, você não vai enxergar ele, você vai enxergar o Deus que está ali. O Deus de prata, de madeira, de estátua, até o teu dinheiro, tá? Tem gente que coloca o trabalho acima de qualquer coisa, né? Acorda de manhã pensando em trabalho, vai dormir pensando em trabalho, chega em casa, vai conversar com a mulher, só fala do trabalho. Por quê? Porque o trabalho tá na cabeça dele o tempo todo. É o dinheiro, é a prosperidade, é o carro novo que vai comprar, é a casa nova, ó, tô investindo agora, tô dando dízimo. Dízimo a gente vai ver mais pra frente em outros estudos que não tem na Nova Aliança, porque não tinha mais tempo, não tinha mais tribo de Levi, acabou o dízimo, irmãos. Pronto, acabou. A Bíblia é muito clara. Então você que está indo na igreja dizimando, achando que está sendo próspero porque Deus está te abençoando, saiba que Jesus disse, Yeshua, que o mundo jaz no maligno. E o Satanás tentou oferecer poder e dinheiro para Cristo, tá? E ele recusou. Então, não terás outro Elohim diante de mim. Então, irmãos, se você tem ali um santo, um anjo, qualquer outra coisa ali, São Benedito, São não sei o que, São Tomé, São João, São não sei o que, Jesus Cristo, né? Maria, Nossa Senhora, irmão, tudo isso é maldição, tá? Tudo isso é maldição, tá bom? Não é para ter nada. Sabe quem que o Eterno autorizou que até os anjos dobrassem os seus joelhos e adorassem? É só Yeshua, irmão, só Jesus Cristo, só. Mas não é de madeira ali. Ele está em espírito e glória, está reinando já. Ele já foi glorificado, exaltado. Ele subiu ao céu, está assentado à direita do Pai. Ele é o nosso rei. O que você faz com o rei quando tu chega perto? Você dobra os teus joelhos e faz reverência. É só ele que o Eterno deu autoridade. O resto não tem Maria, não tem ninguém, irmãos. Não tem anjo, não tem Miguel, não tem nada. Esquece isso. Você está cometendo um pecado terrível. Não pensa que assassinar é um pecado terrível. Não pensa que é idolatria. Porque você só assassinou porque você foi idólatra. Você só roubou porque você foi idólatra. Você só mentiu porque você foi idólatra. Mentiu, que eu digo, viver da mentira, tirar proveito, né? Como fazem os estelionatários, como fazem os fofoqueiros, aqueles que querem destruir a vida dos outros. A mulher quer pegar o marido da outra e mente, faz fofoca, intriga. Essa maldade, você só faz isso porque você está em idolatria. Você só consegue enganar o próximo porque você está em idolatria. Você só não honra pai e mãe porque você está em idolatria. E honrar pai e mãe não é aceitar o que a tua mãe faz se ela estiver em pecado de morte, fazendo qualquer coisa, como está lá em 1 João 5,16. Entendeu? Honrar pai e mãe é você não amaldiçoar teu pai. Se teu pai e a tua mãe precisar, você ir lá socorrer, você dar assistência quando ele precisar, entendeu? Não precisa morar junto e virar tipo um servo, viver em servidão do pai, como eu vejo muitos filhos aí que não saem da casa do pai, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque se você casar, você tem a sua família. Mas honrar, dar assistência, não enfiar ele num asilo e dizer que, viva aí, entendeu? Então nada disso você consegue fazer, né? Se você não tiver o Eterno. Se você faz qualquer uma dessas coisas, você já está em idolatria, tá bom? Então não terás outro Elohim diante de mim. Um dos deuses, irmãos, que as pessoas colocam diante do Eterno são eles mesmos. Hoje as pessoas são deuses de si mesmas. As pessoas se sentem deuses. Não, a vida é minha, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Não é assim que as pessoas falam, né? Meu corpo, minhas regras. Que teu corpo o quê? É templo sagrado do Eterno. Tu vai prestar conta lá com ele. E o Eterno vai destruir aquele que destruiu o templo. Está escrito nas escrituras, quer você acreditar ou não. Não, isso é o que você está dizendo, isso é o que o livro está. Então tá bom, tu vai arder no inferno. Entendeu? Que goste você ou não, nós temos que seguir a palavra. Tá bom, irmão? Não tem que ficar com esse negócio, eu acho que eu penso. Não é que tu acha o que tu pensa, é o que está escrito. O que está escrito é o que está ali. Entendeu? Se o que tiver escrito aqui é mentira, então quando a gente chegar lá em cima, eu falar assim, não, pai, eu acreditei em tudo que estava escrito na Bíblia. Como é que você é condenado, então? Tu acha que o Eterno mente? Não mente. Nós é que mentimos. O ser humano é mentiroso. Por quê? Porque o ser humano, ele sempre ouve a voz do diabo. Por isso que ele acaba mentindo. Tá bom? E a gente só não mente quando tem o Espírito de Cristo. Quando tem o Espírito do Eterno. Morando junto conosco. Yeshua, morando no nosso coração em espírito. Tá? Não terás outros Elohim diante de mim. E não adianta espernear. Não é para ter, pronto e acabou. Tá bom? Vamos lá. Segundo preceito.
Então, se você não é para você prestar adoração, não é para ter nenhum outro Elohim diante dele, significa que não é para ter outras coisas também. Vamos lá. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima nos céus, na terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás. Porque eu, Yah Adonai, teu Criador, sou eterno zeloso que visito o delito dos pais, ou seja, o crime, né, dos pais, nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Eu uso de clemência com milhares dos que me amam e guardam os meus preceitos. Irmãos, olha como isso aqui é pesado. Vocês percebem que ele coloca primeiro, olha, não vai ter outro Deus além de mim. Tá bom? Não vou ter. Mas não adianta tu pegar uma estátua de escultura e dizer assim, não, esse aqui é Deus do céu. Esse aqui é o Criador. Tu não sabe como é que ele é, por que você está fazendo uma estátua ali dizendo que é ele? Não, mas esse aqui é Jesus, é uma representação. Ninguém sabe a feição de Jesus. Ninguém sabe, irmãos. E nem vai saber, só naquele dia. Só os discípulos que souberam, né, porque andaram com ele, mas não foi permitido esse papo da Igreja Católica, que tem um manto lá, que não sei o que é representar. É tudo lorota para poder apresentar o anticristo e as pessoas adorarem, tá bom? Não tem imagem de Jesus Cristo, não tem imagem de Maria, não tem nada. É idolatria. Tu vai pro inferno. Não adianta dizer, não, mas eu amo a Deus, mas está fazendo isso aqui, tá errado, vai pro inferno. Irmãos, é muito sério isso. É seríssimo. Aqui na terra, beleza, faz o que tu quiser. Porque aqui é o tempo de provação. Aqui tu tá, né? Tu tem a tua vida aqui. Mas a tua vida não dura para sempre aqui. Tu vai morrer um dia. Aí eu quero ver onde é que tu vai abrir os olhos, tá bom? Então, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma, nada. Esquece. Nem te curvarás diante dela. Olha como é que os católicos fazem, né? É terrível, irmãos, é terrível. Nem a servirás. Aqui que está a questão. Aquilo que está lá em Tiago, que a única religião permitida é a única... tá vendo como a tradução complica? Vamos lá. Depois eu quero ler essa passagem ali para a gente analisar melhor. Mas é tipo assim, o único servir, deveria ser assim, o único servir que Deus aceita é dar assistência aos órfãos e às viúvas que são tementes ao Eterno. Entenderam? Então a palavra é servir, não é religião, não é culto, é servir. Culto também é uma palavra complicada. Servir, tá bom? Não servirás a outros, né? E olha só o que ele fala. Eu sou um eterno zeloso que visito o delito. É delito, irmãos. Delito, transgressão. A palavra pecado ela é complicada. Então é um delito que a pessoa cometeu. O que é delito? Quando fala em delito no meio jurídico, sabe que é um crime. Entendeu? A pessoa cometeu um crime. Olha como os pais têm responsabilidade sobre os filhos. Olha só. Que visita o delito dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Sabe o que é 4ª geração, irmãos? É mais ou menos assim, Eu visito os filhos durante 150 anos e 200 anos. Mais ou menos isso. Então, se há 200 anos atrás, meu bisavô cometeu a idolatria, a maldição está até hoje na minha família. Sabe como é que a gente se liberta da maldição? Quando a gente se volta para o Eterno. Aí ele quebra. É ele que tem o poder de quebrar essa maldição. Tá bom? Eu falo isso, irmãos, porque eu sei que o meu avô, ele praticava espiritismo, né? E fazia adivinhação e serviço para os demônios aí. Aí o que acontece? Ou é o tio da minha mãe, não sei. Era parente lá, era da família. Essa maldição, irmãos, ela perdura na família. Até a 4ª geração, né? Cada geração, se eu não me engano, não sei se são, acho que é 50 anos, né, irmão? Se eu tiver errado, vocês me corrijam. Então, daí 200 anos, né? Então, é terrível, irmãos. É por isso que, às vezes, a pessoa tá ali e fala, por que minha vida tá tão errada? E a pessoa não tá nos caminhos do Eterno. E ela não entende porque a vida dela tá amaldiçoada. É por causa da maldição dos pais. Entendeu? É por isso que eu disse assim, a partir da minha geração, as bênçãos vão vir. Porque eu casei, consagrei a minha filha,
né? Nós fizemos ela dentro do casamento. Tudo, irmãos, é consagrado ao Eterno, tudo. Tudo é consagrado ao Eterno. Então a maldição quebrou. Eu não tenho mais maldição na minha vida. Agora, os meus irmãos, eu não posso responder por eles, né? Eu tenho uma irmã que ela é homossexual, eu já falei pra ela que ela vai pro inferno. Eu falei, tu tá errada, irmã. Homossexualismo é maldição. E tá errado, irmãos. Não adianta querer achar uma desculpa. Não, eu sou uma boa pessoa. Não existe boa pessoa. A gente só é bom com o Espírito de Cristo, irmãos. Fora isso, a gente não é. Nós somos terríveis. Na hora do aperto, você vai ver quem que é bom. Na hora que... É só ver lá em 2 Reis, a mulher cozinhou o filho lá. É isso aí que é o ser humano que é bom, tá? Bom é quem serve ao Eterno. Aí é igual aquela viúva que Eliseu visitou. Eliseu? Acho que foi Eliseu. Foi Eliseu, né? Que teve 2 visitas com viúva. Uma foi Elisa, outra foi Eliseu. Mas Eliseu que ele colocou azeite na botija. Que a viúva falou que ela ia morrer. E ela ia comer o último pãozinho dela com o filho. Olha a diferença de quem serve o Eterno. Eu vou morrer junto com o meu filho. Quem não serve o Eterno faz o quê? Cozinha e come, igual aquela outra fez. Essa é a diferença de quem serve o Eterno e quem não serve, irmãos. Olha o perigo que é você ficar ausente do Eterno. Porque na hora da dificuldade as pessoas se transformam. As pessoas viram um bicho. Tá bom? Então vamos lá para o 3º preceito. Não pronunciarás o nome de Yah Adonai teu Elohim. Com falsidade, porque Yah Adonai não terá por inocente aquele que pronunciar o seu nome em falsidade. Aqui, irmãos, tá? Aqui, essa tradução, ela tá um pouco truncada, tá? E eu sou honesto em falar. É tomarás, tá bom? O correto é tomarás. Não tomarás o nome de Yah, de Yah Adonai, teu Elohim, com falsidade, tá bom? Porque esse pronunciarás, eu vou explicar para vocês o que tá lá. Deixa eu ver aqui, eu separei. Onde é que tá aqui? Lá em Levítico 19:12. É por isso que eles colocaram essa tradução. Mas é tomar, tá? Eu tenho até num vídeo que eu fiz sobre a questão do nome correto, né? É um dos primeiros vídeos que eu fiz. Mas o certo, irmãos, é tomar, tá? Tomar emprestado, carregar, né? E também não é o pronunciar. Vocês vão entender o que significa isso. Lá em Levítico 19:12 diz o seguinte: não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Então, o tomarás é mais ou menos nesse sentido. O pronunciarás é nesse sentido. Porque não é o pronunciar. Pronunciar é falar. Pronunciei Deus. Pronto, pronunciou. Então, tu vê como essa tradução ela é complicada. Tá? Aqui no finalzinho eles dão uma... Fica melhor entendido. Ó. Pronunciar o seu nome em falsidade. Aí dá para entender um pouco melhor. Mas tu vê que a tradução ela complica. Porque, não posso nem pronunciar. Por isso que deu muitos problemas em que os judeus, eles nem falavam o nome de Deus. Porque eles diziam que não podia pronunciar para nada. Não tem nada a ver, irmãos. É tomar o nome, é usar para juramento falso, o seu comportamento perante a sociedade, fazer coisas que desagradam ao Eterno, e você tá lá carregando o nome dele, as pessoas falam, esse aí não é o crente, olha o que ele tá fazendo. Tu não tá sujando o nome de Deus, as pessoas vão... O tomar o nome de Deus, irmãos, é causar escândalo. O que acontece hoje nas igrejas, principalmente as evangélicas, né? Não tem esses escândalos aí? Não é o nome de Deus que está sendo blasfemado, irmãos? Então é nesse sentido. É carregar o nome, porque as pessoas, elas carregam o nome do Eterno. O padre lá, ele, né, por mais que essa religião ela seja totalmente errada, para as pessoas, elas estão olhando para o padre e vê o nome de Deus. Daí o padre vai lá e comete com criancinhas, né, para não ficar falando aqui, e ele está sujando o nome do Eterno. As pessoas falam, esse aí diz que serve a Deus, e faz isso com as crianças. Tudo, o nome do Eterno, ele é blasfemado o tempo todo, irmãos. É nesse sentido, nas nossas ações, nas nossas atitudes. A palavra, tem gente que não fala nada, né? Aí nós vamos lá em Ezequiel, aí o Eterno fala para Ezequiel, filho do homem, vem aqui ver o que eles estão fazendo no oculto. Adiantou lá na frente do púlpito, falar bonito, falar de Deus, nossa, eu amo a Deus, não sei o quê, falar palavras graciosas para iludir o povo, e no oculto servir a Satanás.
Tá blasfemando o nome do Eterno, e daí? Como é que vai dizer que ele não falou o nome do Eterno em vão, ali na frente das pessoas, falou só coisas bonitas? Como é que alguém vai dizer que ele blasfemou o nome do Eterno? Hã? Como é que alguém vai dizer? Não tem como dizer, mas no oculto ele se revela, como está lá em Ezequiel. Filho do homem, vem aqui ver, lá estão adorando o sol, ali estão fazendo sacrifícios para outros deuses, olha lá as mulheres chorando para Tammuz, para ter filho, para engravidar, né? As mulheres que faz simpatia, faz não sei o que, entendeu? Então, isso aqui, irmãos, é muito mais amplo do que falar, é carregar a essência, entendeu? E o quarto e último preceitos ligados ao Eterno, tá? Depois, no próximo audiobook, no próximo vídeo, vai ser os 6 preceitos, mandamentos ligados ao homem. Você deve se lembrar do dia do Shabat para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o seu trabalho. Mas o 7º dia é o Shabat de Yah Adonai, teu Elohim. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem estrangeiro que está dentro das suas portas. Porque em 6 dias fez Yah Adonai os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia cessou. Por isso Yah Adonai abençoou o dia do Shabat e o santificou. Esse dia do Shabat, irmãos, ele está ligado a Yeshua, tá bom? Principalmente a ele. Por que está ligado a Yeshua, tá? Porque, meus irmãos, lá em Marcos, deixa eu achar aqui, eu separei, tá, irmãos? Deixa eu ver aqui, lá em Marcos 4, do 3 ao 20, né? Deixa eu pegar aqui na Bíblia, eu separei aqui, tá. Aqui, ó, Marcos, cadê? Marcos 4... Não, Marcos 2, tá? Marcos 2, versículo 23. Yeshua e o sábado, que na verdade é Shabat, tá bom? E aconteceu que ele atravessou as searas no dia de Shabat. Olha que interessante. Por isso que eu falo, irmãos, que a gente tem que estudar a palavra e prestar sempre atenção em tudo. No título, né? Porque essa Bíblia tem uns títulos, né? Do que vai ser escrito. O homem da mão ressecada, Yeshua, espírito do mal. Então tem um título. No título está Yeshua e o sábado. E no texto mantém a tradução normal. Tá vendo como é complicado, mas tudo bem. E aconteceu que ele atravessou as searas nos dias de Shabat. E os seus talmidim, os seus discípulos, ao passarem, começaram a colher as espigas. E os parushim, os fariseus, disseram a ele: olha, por que fazem no Shabat o que não é permitido? Não podia nem comer. Para eles, escolher uma espiga para comer era trabalho. Uma pessoa que estava acamada, não podia curar, porque ela ia levantar do leito e carregar a sua maca, né? Como aconteceu aquele milagre do coxo lá, do tetraplégico. Tudo isso, irmãos, essa questão do Shabat, irmãos, ela se tornou uma maldição. Aliás, muitas coisas da lei se tornaram maldição por causa dos fariseus, por causa da dureza do coração deles. Eles profanaram a lei do Eterno. O Shabat, irmãos, é descansar. Imagina, você tem o templo do Eterno, que é o teu corpo, certo? Teu corpo é templo do Eterno, é sagrado. Aí tu fica trabalhando 7 dias por semana, 15 horas por dia, não descansa, dorme mal, come mal, tu vai entrar em parafuso. Você está profanando o templo do Eterno. Tu não está tirando descanso. Quando você descansa, você tira um tempo, como eu estou fazendo hoje. Estou aqui, fazendo um vídeo para vocês, uma live, falando da palavra do Eterno, né? Se encontrar alguém na rua, fala. Ontem eu falei com uma moça, uma mulher, ela tinha uma criança. No meio da conversa eu vi que ela conhecia a palavra, perguntei se ela lia a Bíblia, ela disse que pouco. Aí eu incentivei ela a ler a Bíblia, expliquei para ela o porquê, dei um pouco de testemunho. Então você está o tempo todo, né, no seu tempo de descanso, falando do Eterno. Entendeu? Não é descansar, erguer as pernas para cima e não fazer nada. É louvar, é cantar música, é buscar, é estudar a palavra do Eterno, é tirar um tempo para ele. Porque durante a semana o cara tá trabalhando, a mulher, o filho, né? Lá na escola, enfim. E a família não tem um tempo para eles. Hoje em dia você vê, as pessoas não têm tempo para Deus. Então, aí por isso que eles falam, não, sábado eu vou na igreja, porque daí é o tempo que eles tiram para Deus.
Entendeu? Então é muita confusão, é descanso, tá? Descanso, coloque isso na cabeça dos irmãos, descanso, tá bom? Por isso que quando fala que no primeiro dia, né, Yeshua, ele tinha ressuscitado, ele não estava mais lá, desculpa. Se ele não estava no primeiro dia, né, na viração do dia, significa que ele já tinha ressuscitado, correto? E eu não sei se eu tenho um vídeo, se eu fiz ou se eu iria fazer, mas até vou refazer, né, porque eu já nem sei que vídeo que tá. Aonde, irmãos, eu vou mostrar nas escrituras que Yeshua ressuscitou no Shabat, entendeu? Porque naquele dia da crucificação tiveram 2 Shabat, tá bom? Teve o Shabat que era o da Páscoa, né, da Pessa, né? Que antecede as comemorações, então você não poderia fazer nada naquele dia, era considerado um Shabat, um descanso. E depois tinha o Shabat normal, que era o dia de Shabat, tá bom? Então tiveram 2 Shabats naquela crucificação, que era a tradição dos judeus. Vocês estão entendendo? Então no terceiro dia, ou seja, no Shabat, ele ressuscitou, porque ele diz que ele é o Senhor do Shabat, irmãos, tá bom? Nós vamos ver aqui, ó. E os Parushim, né, os fariseus, disseram a ele: olha, por que fazes no Shabat o que não é permitido? E ele lhes disse: acaso nunca lestes o que fez Davi quando esteve em necessidade e teve fome? E ele os que com ele estavam? Como entrou na casa de Elohim no tempo do grande Cohen, sacerdote Ebiatar, e comeu dos pães da proposição, dos quais não era permitido comer senão aos Kohanim, né? E deu também aos que estavam com ele. Ou seja, Yeshua está dizendo o seguinte: vocês não lembram da passagem de Davi? Que ele estava com fome, né? Ele estava, né? Se eu não me engano, ele estava fugindo de Saul, né? E estava cansado, ou eles vieram da guerra, alguma coisa assim. E eles comeram do pão da proposição. E não era permitido, era só assassinar, ou seja, era um pecado grave. E o rei comeu. Por quê? Porque ele estava com fome. Então aqui, irmão, nós estamos vendo uma situação de vida, fome. Os soldados estavam famintos, entendeu? Ele não vai fazer igual o Saul fez lá. O que Saul fez, irmãos? Entendeu? Ele pegou e deixou todo mundo sem comer lá. Os soldados estavam tudo já tendo alucinações. Quando o filho dele comeu o mel lá, ele queria até matar o filho. Ou seja, Saul fazia tudo errado, irmãos. Os soldados morrendo de fome, disse que não era para comer. Ele determinou uma lei do rei, você obedece. O que aconteceu? Quando ele disse para os soldados comerem, mataram o boi e nem assaram, comeram com sangue e tudo. Ou seja, profanação total, irmãos. Demônios tomaram conta ali. Entendeu? As pessoas se transformaram por causa da fome. Davi não. Davi falou assim, eu preciso cuidar dos meus soldados. São servos, são filhos do Altíssimo, estão comigo, me ajudando na batalha. Eu vou fazer isso, entendeu? Então Yeshua está dizendo, olha, para ajudar o próximo, para fazer o bem, você pode usar o Shabat, o descanso, para fazer as coisas, entendeu? E disse eles: o Shabat foi estabelecido por causa do homem, e o homem não foi estabelecido por causa do Shabat. De modo que o filho do homem é Adão, senhor também do Shabat. Tá vendo que ele está dizendo, eu sou o senhor do Shabat? Ele já está anunciando, olha, o Shabat foi feito para me glorificar. O Shabat foi feito para me exaltar. Porque no dia do Shabat eu serei levado aos céus, eu serei exaltado, eu serei glorificado, e tudo será sujeito aos meus pés. Eu sou o senhor do Shabat, é isso que ele está dizendo. Mas Yeshua, irmãos, ele não falava para os fariseus entender. Ele falava por parábolas para eles não entenderem e ser condenados, porque o coração deles era duro. O coração deles era cheio de maldição. Shabat é descanso, irmãos. Entendeu? E nesse descanso, as pessoas se dedicam ao eterno, as pessoas ajudam o próximo, as pessoas fazem coisas que, tipo, vou me desprender das coisas do mundo hoje, vou descansar e vou dedicar ao eterno, vou fazer as coisas para minha família, vou olhar, né? Quem tem filho aí,
Olha para o teu filho. Irmãos, os filhos estão sendo perdidos para as escolas, para o Estado, para as drogas, para a perdição, irmãos. Sabe? Essa semana eu soube uma coisa de família que eu fiquei triste, irmãos. Entendeu? Eu olhei assim a publicação, eu falei, misericórdia, aquilo me entristeceu, irmãos. Até falei pra minha mulher, olha, nem devia ter me falado isso aí. Tudo bem, é filha da minha irmã, é problema dela, mas sabe, irmãos, eu fiquei triste. Fiquei triste. Porque você sabe que tá errado. Mas por quê, irmãos? Porque as pessoas não se dedicam ao eterno, as pessoas não buscam, as pessoas não leem a palavra. Aí, meus irmãos, o diabo toma conta. O diabo toma conta e acabou. A palavra diz que quem é do eterno, o demônio não tem poder, os diabos não têm poder. Ele vai tentar te derrubar com outras coisas, com um deslize aqui, outro ali, com um trabalho, vai tentar dificultar para você ganhar dinheiro, vai colocar um tropeço ali para você ficar endividado, alguma coisa, um carro vai quebrar, alguma coisa ele vai fazer para te apurrinhar, para você blasfemar o nome do eterno, e o eterno permite. Por que o eterno permite? Como fez com o Jó, falou assim, não, pode fazer, o diabo, ele não vai me blasfemar. Aí o diabo vai lá e faz, o que a pessoa faz? Estragou o carro, glórias ao eterno, o eterno deu, o eterno tira. Pai, seja feita a tua vontade. Daqui a pouco aparece um trabalho, consegue consertar o carro e a vida que segue. São dificuldades, são tribulações, mas que a pessoa sempre vai ter uma saída. Por quê? Porque ela não se afasta do eterno. Então, meus irmãos, o Shabat é isso. É descanso. Tira da cabeça essa palavra sábado, que é traduzida errada, é ligada a Saturno, é maldição, meus irmãos. Tira essa palavra da cabeça. É descanso, 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 descanso. Quer ver? Vamos ler aqui, ó. Gênesis. Vamos voltar lá. Quem sabe assim as pessoas colocam isso na cabeça. 6º dia. E disse Elohim, produz a terra seres viventes segundo a sua linhagem. Animais... peraí. Aqui, ó. Vamos ler aqui que é melhor, tá? Senão vai ficar muito longo. Assim, é o 7º dia aqui, tá? Aqui é o 7º dia da criação. Quem é que estava com o eterno na criação? Quem é a palavra? Quem que é a palavra? Yeshua. Assim foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. No 6º dia, Elohim terminou todo o trabalho que havia feito, e cessou, parou. No 7º dia, de toda a sua obra que tinha feito. Elohim abençoou o 7º dia, e o consagrou, porque nele cessou de toda a sua obra que criara e fizera. Entendeu? Então, meus irmãos, o 7º dia é um dia abençoado, é um dia de descanso. Irmãos, é um presente para nós. Nós somos corpo, irmão. Isso aqui é corpo, isso aqui cansa. Fica aí trabalhando semana toda e cliente mandando coisa e você... Vou usar aqui um pedreiro. Tá lá trabalhando no pesado segunda a sexta direto, ou segunda a sábado, dependendo da hora extra que ele vai fazer. Irmão, chega no 7º dia, ele tá podre. Podre que eu digo assim, de cansado. Tá acabado. Eu sei porque eu já ajudei de servente pedreiro. E é pesado, irmãos. Fora outros serviços que tem por aí. Vê essas lojas, esses mercados, eles não param, irmãos. Vê esse mercado para? Não para, é 7 dias por semana. Agora os funcionários têm que trabalhar 6 dias e descansar um. Trabalha 6 dias e descansar um. De onde vocês acham que saíram essa lei de trabalhistas? Olhem as leis jurídicas, irmãos. Todas elas são inspiradas na Bíblia. Todas elas, irmãos. E as pessoas falam que a Bíblia é um conto de fadas. Entendeu? Então tá ligado a descansar. E nesse dia do descanso você se dedica ao eterno. Né? Você faz o bem ao próximo, você lê a palavra. Enfim, tem tanta coisa para tu fazer, irmãos, para agradar o eterno. E não é só no Shabat, é todo dia tem que ser exemplo. Não é só o Shabat. As pessoas trataram o Shabat como um... Entendeu? Nós vamos entrar no descanso do Senhor ainda. Olha aí, ó. Vão lá reclamar que o irmão José tá falando na caixa de som, mas passa essas motos aí e não tem um policial para arrancar esses escapamentos. Aí não existe lei do sossego, né? Mas pro irmão José que fala da palavra de Deus, o pessoal acha ruim. Mas enfim, irmãos, então... Tira essas ideias da cabeça, irmão. Leia a palavra, irmãos. Leia a palavra, leia que você não vai ser enganado. Entendeu? Então é isso daí, ó. Os 4 preceitos estão ligados ao eterno. Tá? Eu vou ler aqui, voltar ali, irmãos, que era para ter lido na sequência, e não li. Na questão
tomaram o nome do Eterno em vão, né? Lá em Mateus 5, 33 e 37 diz o seguinte, ó, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra o juramento que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem nem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, esse negócio de que você está falando o nome do Eterno errado, vem do maligno, tá bom? Porque ali Yeshua está dizendo, ó, não fica usando o nome do Eterno para ser teu fiador. Porque se você jura em nome do Eterno, ele é teu fiador. Entendeu? Não. Eu dou a minha palavra em nome né? Eles falavam, em nome de Yahweh Adonai, eu vou cumprir. Aí você não cumpre, ó, jurou por Deus e quem é que vai pagar? Então é tudo muito simples de entender, mas as pessoas complicam, né? Coisa dos fariseus, né? Os fariseus complicavam, irmãos. Os fariseus complicavam, né? O Eterno deu 10 mandamentos leves. Quando Moisés desce do monte, irmãos, o que Moisés viu? Vocês lembram o que ele viu? O Eterno falou assim, olha lá, vai ver o que teu povo está fazendo. Aí Moisés desceu, estava lá, adorando um bezerro de ouro. O que eles estavam fazendo, irmãos? Estavam violando o primeiro e o segundo preceito. Já estavam fazendo idolatria, irmãos. Quebraram já ali já quebraram o mandamento. O que Moisés fez com a pedra? Quebrou. Porque eles também quebraram o mandamento. Tu viu como tudo, irmãos, preste atenção em todos os detalhes da palavra. Moisés quebrou as pedras, porque ele viu o povo quebrando, adorando, quebrando já o primeiro mandamento. Ou seja, quebrou o primeiro, quebrou tudo. Se você fere o primeiro mandamento, você fere todos os outros. Você não pode ferir um mandamento. Então, se você não consegue cumprir o primeiro, o resto, então, esquece. Mas, lógico, né, que aqueles que fizeram isso pagaram, morreram. Entendeu? Então, vejam, irmãos, como é complicado. Percebam como é complicado a idolatria, né? O Eterno faz 10 preceitos fáceis de cumprir, só que ele teve que ter 600 e poucos outros. Por quê? O que acontece, irmãos? O que Paulo diz? Paulo diz que a lei ela é perfeita. A lei é perfeita. Só que a lei, ela torna aqueles que seguem ela sob jugo de maldição. Por quê? Porque aquele que não cumprir a lei, ele é maldito. Entendeu? Ele é maldito. Porque não cumpriu a lei. A lei, ela expõe os seus pecados. Como é que tu vai saber que roubar é pecado? Pela lei. Como é que você vai saber que assassinar é pecado? Pela lei. Como é que você vai saber que estuprar, fazer estelionato, enganar, sei lá, andar a 200 por hora onde é permitido andar 100? É pela lei. Onde é que você vai ver que fazer nota falsa é crime? Pela lei. Mas precisaria de lei se você não fizesse essas coisas? Não. Precisaria de lei se você não fosse um bandido? Não. Desculpa, precisaria de lei se não existisse bandido? Não. Precisaria de lei se não existisse assassino? Não. Precisaria de lei se não existisse fornicação? Não. Então a lei, ela é perfeita, mas ela expõe os pecados. Então aquele que é exposto pela lei é maldito, porque ele não cumpriu a lei. Se você não cumpre a lei, você está sendo exposto como um assassino, um estuprador, um bandido, um idólatra. Então você é maldito. A lei está te mostrando que você é maldito. É isso que Paulo está dizendo. A lei é perfeita, mas aquele que está sob jurisprudência da lei é maldito. Por isso que Yeshua, Jesus Cristo, veio, cumpriu a lei, porque ele cumpriu a maior de todas. Serviu ao Eterno o tempo todo como um cordeiro, um filho obediente. Amava ele acima de todas as coisas. Fazia tudo que agradava ao Eterno. Era perfeito aos olhos do Eterno. E amou o próximo. Fez tudo para salvar nossas vidas. Então ele tomou toda a lei para ele. Maldição. Por quê?
Ele era perfeito. A lei não conseguiu expor quem era Yeshua. A lei não conseguiu mostrar o lado, nenhum pecado de Yeshua. E mesmo assim ele pagou um preço. Para que ele ficasse sobre o nosso, para que ele fosse o nosso juiz e advogado. Ele tomou para ele, ó, tudo isso aqui vai vir para mim. Pum. Eu vou morrer por causa disso. Vou pagar um preço por causa disso. Mas todo aquele que me buscar está sobre bênção, não sobre maldição, porque a maldição caiu sobre mim. Mesmo eu não merecendo, mas caiu sobre mim. Por isso que ele foi exaltado. Tomou para si todas as maldições, tudo que nós iríamos pagar, ele tomou para ele, irmãos. Maldito é todo homem que é morto no madeiro. E o que o nosso mestre fez para morrer no madeiro, irmãos? Me explica. Nada. Mas ele comprou essa briga por nós. Entendeu? Então nós temos ele. É ele que nós temos que ter no nosso coração. Ele é a nossa lei. Ele é o nosso mandamento. Entendeu? Sem ele, irmãos, a gente não consegue adorar o Pai. Sem ele a gente não consegue amar ao Eterno sobre todas as coisas. Sem ele nós não conseguimos não cometer idolatria. Sem ele nós não conseguimos ter um descanso de louvor, adoração e ajudar o próximo. Sem ele nós não conseguimos amar o próximo. Sem ele nós não conseguimos se manter fiéis. Sem ele nós não conseguimos ser libertos das tentações. Não é só carnal não, tá, irmãos? Tem gente que pensa, quando fala de tentação, pensa que é só trair a mulher ou fazer coisas relacionadas a sexo. É tentação de bens materiais. É tentação de avareza. É tentação de compulsidade, de mentir, de enganar. Enfim, tem vários outros tipos de maldição, né, de maldições que a pessoa pode fazer se ela não tiver Cristo habitando no coração dela. Então a gente só consegue cumprir os mandamentos tendo Yeshua em nosso coração, porque ele é a nossa lei. A lei finaliza em Cristo. Então se a lei finaliza nele, nós temos que obedecer quem? Não temos que obedecer a lei, então a lei é ele. E qual foi o mandamento que ele deu? Um mandamento novo vos dou, que amei-vos uns aos outros como eu vos amei. E esse mandamento eu vou explicar no próximo vídeo para vocês entenderem. Só que se você não assistiu até aqui, você não vai entender o próximo vídeo. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Se eu tenho aqui, eu tinha mais uma coisa para falar. Pera aí. Deixa eu ver. Aqui, ó. Relacionado à imagem de escultura, tá? Olha aqui que tem lá em 2 Reis 17, do 34 ao 40. Olha como isso é complicado, irmãos. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei e segundo o mandamento. Percebam que são várias coisas que o Eterno determinou. Entendeu? Porque, irmãos, o povo era tão duro, irmãos, de coração, tão perverso, irmãos, que o Eterno, mesmo fazendo todas as leis mais terríveis, eles não obedeciam. Para vocês verem. Por isso que todo mundo que... não, eu quero voltar lá para as leis de Moisés. Tá escolhendo maldição para tua vida. Quero ver tu conseguir cumprir 600 e poucas leis. Tu não consegue. Faz o mais fácil, que é obedecer a Yeshua. Faz isso. Não tente voltar para o deserto. O Yeshua já veio. Ele é a nossa luz. É ele que vai nos iluminar. Não tenta querer cumprir as leis, que tu não vai conseguir. Aí tu vai ter que responder pelas leis. Aí eu quero ver. Ninguém é salvo pela lei. Vai acontecer o que contigo? Vai para o inferno. Então vamos lá. Contudo, o Senhor tinha feito uma aliança com eles, mesmo eles desobedecendo. Ele lhes ordenara, dizendo, não temereis a outros deuses, ou seja, não servir, né? Não temas. Temer é servir. Quando você teme um rei, você se inclina a cabeça, sinal de respeito, obediência e temor. Nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas o Senhor que vos fez subir da terra do Egito, com grande força e com braço estendido, a este temereis, a ele vos inclinareis e a ele sacrificareis. E os estatutos, as ordenanças, a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de fazer todos os dias, e não temereis outros deuses. E da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, e não temereis outros deuses. Mas ao Senhor, vosso Deus, temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Sabe o que o povo fez? Porém, eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Ou seja, foi falado para eles não fazer imagem de escultura, foi falado para eles não servir outros deuses. Sabe o que o povo fez? Tudo o contrário. Fizeram imagem de escultura para Talmuz, para
para Baal, para não sei mais o que, para tudo quanto é tipo de idolatria, e não queriam servir o Eterno. Quer ver aqui, irmãos? Eu vou ler aqui rapidinho, tá? Eu ia ler aqui amanhã, mas faz parte, tá, irmãos? Amanhã eu leio de novo. Amanhã, desculpa, é o próximo vídeo. Olha só. Êxodo 20, versículo 18. Naquele momento, todo o povo presenciava os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina, e o monte fumegar. E o povo, vendo isso, estremeceu e pôs-se de longe. Sabe por que aquele povo, irmãos, foi condenado? Porque eles viram a glória do Eterno, coisa que nós não vimos hoje. Por isso que o Messias fala: bendito é aquele que não vê e crê. Vocês veem como é forte, irmãos, porque eles viram a glória do Eterno. Eles viram. E mesmo assim eles escolheram outro Deus. Por quê? O coração era terreno. O coração era materialista. Estava sujo. Não queria saber de outras coisas. Queria servir outros deuses. Por quê, irmãos? Olha o que eles falam. E disseram a Moisés: fala-nos tu. Ou seja, eles queriam um homem para direcionar eles. Não queriam o Deus poderoso. Fala-nos tu mesmo, e ouviremos, mas não fale Elohim conosco, para que não morramos. Eles negaram a Deus, irmãos, e queriam seguir a Moisés. Percebo que os judeus, né, até hoje eles falam: nós seguimos as leis de Moisés. Nós servimos a Moisés. Irmãos, Moisés o que tem para falar de Moisés? Nada. Tanto que Satanás tentou brigar pelo corpo de Moisés, né? Aí Miguel tava lá, né? Deu ruim para Satanás. Entendeu? Por quê, irmãos? O corpo de Moisés, irmão. Moisés, ele só não entrou na terra do prometido, irmãos, porque o povo... Olha o que ele sofreu, aquele povo. No último momento, ele falou algo lá que o Eterno é justo e teve que cumprir o que ele determinou. Ele bateu com força lá na pedra e eu não lembro bem a passagem agora, mas ele meio que falou assim: olha, se não sair água daqui... Não lembro direito a passagem, irmãos, tá? Eu não me recordo agora, mas ele bateu na pedra com força para sair água e ele fez diferente do que o Eterno mandou. E o Eterno disse para ele: olha, por que tu duvidou que isso ia acontecer, né? É que ele meio que provocou o povo e acabou contrariando o que o Eterno tinha mandado, tá bom? Não lembro muito bem essa passagem, mas se vocês procurarem vão entender. De tanto que esse povo irritou Moisés, de tanto que esse povo, irmãos, ele fez Moisés perder a cabeça. Para vocês verem o que era aquele povo, irmãos. O que era aquela gente, entendeu? Aí Moisés falou assim para eles: respondeu Moshe ao povo: não temais, porque Elohim veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequeis, né? A fim de que não transgridam. Então vocês veem, irmão, até abrir aqui, ó, Números 20. Deixa eu ver aqui, irmãos. Eu tinha que falar essa passagem para vocês. Aqui, ó, Números 20. Onde é que tá aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Números 20, a partir do versículo 6. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e os seus animais. Então Moisés tornou a vara de diante do Senhor, como ele lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água dela, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis essa congregação na terra que lhes tenha dado. Vocês percebem, irmãos, como o povo tirou Moisés do sério a ponto dele... Aqui, irmãos, sabe aquela pergunta... É uma pergunta provocativa.
É por isso que o Messias disse, irmãos, que todos nós seremos responsáveis por cada palavra dita. Porque o nosso Criador, irmãos, ele é perfeito. Então tu imagina, Moisés estava assim, ó, ele já não aguentava ver aquele povo. Ele estava assim, ele intercedeu pelo povo, ele pediu para o Eterno não matar o povo, ele fez tudo que o povo... Sabe, irmãos, o Moisés já não aguentava. Aí o povo foi lá blasfemar de novo. Ó, Moisés, não tem água aqui, por que tirou a gente do Egito? Era o tempo todo reclamando, irmãos. Tu imagina a cabeça de Moisés. Então Moisés ele faz uma pergunta para o povo. E não era para ele fazer isso, era para ele falar assim: ouçam, congregação, vocês viram agora a glória do Eterno, mesmo vocês desobedecendo ele, mesmo vocês blasfemando contra ele, pela sua misericórdia e benevolência e pela sua glória, essas rochas farão descer água para vocês beberem. Era isso que ele deveria ter feito. Mas ele estava tão indignado que ele fez uma pergunta para o povo: vocês estão duvidando que vai ser água dessa rocha? Aí o povo já ficou olhando: será que vai sair? Duvido. Entendeu? Já gerou... Tô imaginando aqui. Porque quando tu faz uma pergunta provocativa, a pessoa fica pensando: não sei, será? Né? Tu coloca a pessoa em dúvida. Agora, quando tu exalta o Eterno, a pessoa fala: o que? Será que... Nossa, olha... Ai, peraí, vamos olhar, vai. Entendeu? Então, olha o que o povo fez com Moisés, irmão. O Moisés nem entrou na Terra Prometida. Mas, convenhamos, né? Quem é que sepultou Moisés? Quem é que sepultou Moisés? Então, meus irmãos, não tem nem o que falar, né? Não tem nem o que falar. Foi o próprio Eterno. Então é isso, meus irmãos. Eu espero que vocês tenham compreendido essa questão dos mandamentos, dos 4, né? Voltados para o Eterno. Esses são aquele maior mandamento. Todos os 4, eles são direcionados ao Eterno. Se você não cumpre esses mandamentos, você está em idolatria. Idolatria. Por que Adão ele cometeu idolatria? Porque Adão ele não ouviu a voz do Eterno. Porque se Adão tivesse dado ouvido à voz do Eterno, ele não tinha transgredido. Mas ele deu ouvido ao seu orgulho. Ele acreditou em si mesmo que ele poderia experimentar e não ia acontecer nada. Ele deu ouvido à mulher, que deu ouvido à serpente, que é Satanás, que é o anjo que estava lá no Éden. E daí aconteceu coisas muito pesadas lá, que resultou no nascimento de Caim, né? Então, Adão, irmãos, ele transgrediu conscientemente, se afastou do Eterno. Se afastar do Eterno é escolher a escuridão, irmãos, entendeu? É idolatria. Por isso, irmãos, que você percebe quão pesado que é a questão da idolatria. Analisem tudo à sua volta, irmãos. Tudo é idolatria. O tempo todo nós somos bombardeados com coisas que nos fazem idolatrar. A tecnologia, o dinheiro, o bem-estar, o carro, o bom emprego, mulheres, homens, né? Enfim, as aparências, né? Hoje a vaidade, o corpo perfeito, o que mais? Misticismo, né? As pessoas querem fazer simpatias, querem fazer isso, querem fazer mal olhado, banho de sal grosso e não sei mais o que. A própria idolatria católica dos santos, santo não sei o que, santo anjo, santo não sei o que, bababá, e oração para tudo quanto é santo. Não tem santo na palavra, irmãos. Quando fala kadosh, que é puro, nós somos kadosh no sentido de ser, de viver, não de adoração. Então não é para tu ser santo para ser adorado. É para tu ser santo de santificação, de kadosh, pureza. O que é pureza? Por isso que a palavra santo complica. É assim, seja kadosh como eu sou kadosh, seja puro como eu sou puro. O cordeiro tinha que ser puro, irmão, sem mancha, sem mácula, nenhuma. Puro, perfeito. Ser perfeito como eu sou perfeito, é isso que o Eterno está dizendo. Não é? Só que a palavra santo, o que aconteceu? A santidade, idolatria, coisa da igreja católica, irmãos. Seja perfeito, puro, como eu sou puro. Aí, irmãos, vem a dúvida do diabo, né? Aí, como é que tu vai ser perfeito? Perfeito só Deus, você não consegue ser. Aí pronto, aí o cara, não consigo ser, daí ele já dá desculpa para pecar. Se o Eterno, se Yeshua, Jesus Cristo, disse para nós sermos perfeitos, como perfeito é nosso Pai que está nos céus, ele estaria falando algo que nós não pudéssemos cumprir? Se ele estivesse fazendo isso, irmãos, ele estaria cometendo um crime. Por quê? Porque ele estaria nos enganando.
Não, vou falar para ele ser perfeito como Deus é só para derrubar eles. Não, isso não existe, irmãos. Se ele disse isso é porque nós conseguimos cumprir. Por vontade, por obras, por vontade própria, por esforço próprio? Não. Você consegue ser perfeito tendo Cristo morando no teu coração. Você consegue ser perfeito tendo o Espírito do Pai morando no teu coração. Habitando do teu lado, te guiando como um pai que cuida do filho. O Eterno te olha, vê o Espírito do Filho e você se torna filho dele. Então você vai se comportar como ele, você vai corrigir os seus erros. Situações que você vê que não estão de acordo com o Eterno, o Espírito do Pai vai te mostrar, seja por um irmão falando, seja pela palavra, alguma coisa o Eterno vai te revelar. E você vai corrigindo até você conseguir. É um processo até você atingir a plenitude. Entendeu? Então é isso, é um processo, irmãos. Mas as pessoas não querem dar nem o primeiro passo. Por isso que vão para o inferno. E é triste, irmãos. Entendeu? A idolatria, que nem eu falei, não é só para os católicos. Veio a idolatria da prosperidade. Pedro falou que nos últimos tempos as pessoas seriam avarentas. Procurariam os pastores fariam comércio da palavra e as pessoas estão lá. Se não der dízimo, não vou ser salvo. As pessoas estão dando dízimo para ganhar salvação. Tem gente que dá dízimo, faz aqui, como é que eles falam? Vem aqui fazer uma... Como é que eles falam? Fazer uma... propósito. A pessoa vai lá dar um propósito gigante de valor, achando que aquilo vai libertar ela de alguma maldição, de alguma coisa. Tudo idolatria, tudo paganismo, irmão. Amor ao dinheiro, avareza. A avareza corrompeu as igrejas evangélicas. E eles vão todos pagar e vão ir para o inferno por causa disso. Porque acham que idolatria é só santo. Qualquer coisa que te afaste do Eterno é idolatria. É idolatria. Entendeu? Porque você, sem o Eterno, você não é nada. Se você acha que pode ser algo sem Deus, é porque você está querendo ser Deus de si mesmo. E se você quer ser Deus de si mesmo, você está confrontando a Deus, porque só existe um perfeito Deus. Entenderam? Não existe outro Elohim acima do nosso Elohim. E se você quer ser mais do que Deus, você está cometendo idolatria. O que Satanás falou para Eva? Vamos recordar aqui. Agora, vamos voltar lá em Gênesis 3, tá? Vamos ler um pouquinho para vocês entenderem por que você estar longe do Eterno é idolatria, tá? Vamos lá. Agora, o Espírito Santo pediu para eu falar isso para vocês. Vamos lá. Entretanto, a serpente era mais perspicaz de todos os animais do campo, de Yah Adonai, que Yah Adonai tinha feito. E ela disse à mulher: é assim que Elohim disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Satanás já coloca uma dúvida na cabeça de Eva. Entendeu? Aí Eva responde. E a mulher disse à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Elohim, não comereis dele, nem tocareis. Aí Eva já deu uma deixa para Satanás aqui. Deus não disse para não tocar. Nem tocareis nele, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: com certeza não morrereis, porque Elohim sabe que no dia em que comerdes dele, seus olhos se abrirão, e serão igual a Elohim, no conhecimento do bem e do mal. Preste atenção. Com certeza não morrereis. Eles estão vivos? Eles estão vivos? Porque Elohim sabe que no dia em que comerdes dele, seus olhos se abrirão e serão igual a Elohim, igual a Deus, no conhecimento do bem e do mal. Vocês entenderam, irmãos? Até hoje o homem quer ser Deus. É só olhar aí, ó. Não tem uma tal da ciência crescendo absurdamente, acelerado, de forma acelerada? O que Daniel 12 falou? Que naqueles últimos tempos o conhecimento se multiplicaria. Os homens querendo ser Deus de si mesmo, querendo achar cura para tudo, até cura para a morte. E as pessoas abraçando a ideia, né? Se injetando aí o desengripante para se unir ao ferro, né? O barro tá cheio de desengripante. Estão enchendo o barro de desengripante para se fundir ao ferro, tá?
Vão se misturar aí, ó, mas não vai dar certo. Não vai dar certo e vão perder a salvação. Continua, vai indo. Vai escolhendo o mundo aí, ó. Vai achando que pode ser salvo. Vai achando que pode ser Deus. Ah, o desengripante salva. Viva o desengripante. Não é assim que eles falam? Desengripante salva. Salva da onde? Quem salva é Yeshua. É o Eterno que salva. Fora isso, é mentira do diabo. O último cavaleiro saiu para vencer. O cavaleiro branco saiu para vencer. Saiu com o arco na mão e a flecha de desengripante para injetar no barro. E o barro tá cheio de desengripante. Eu vou usar essa palavra, desengripante, né? Porque é a mistura do ferro com o barro e o ferro enferruja, né? Então tem que ter um desengripante para não enferrujar. E as pessoas estão acreditando que não vão enferrujar, que vão ficar bem, né? Vai dar tudo certo. Mas lá diz lá em Apocalipse o que vai acontecer, né? Umas feridas aí. Vai dar umas enferrujadas. Vai enferrujar tanto que vão ficar por 6 meses, acho que é 5 ou 6 meses enferrujados. E não vão conseguir desenferrujar, né? Vão ficar com grande temor. Então é isso, irmãos. Não se afaste de Deus, de Elohim, do nosso Pai Eterno, do Altíssimo, nosso Salvador, que através do seu Filho, Yeshua HaMashiach, Cristo Jesus, nos libertou das trevas. Nós éramos escravos, nós éramos servos do pecado, irmãos. Éramos que eu digo quem? Quem está buscando a palavra, quem está buscando libertação e salvação. Éramos escravos, agora somos servos de Yeshua. Sem ele não conseguimos chegar ao Pai. Sem Yeshua HaMashiach na nossa vida, irmãos, nós não conseguimos adorar o Pai, nós não conseguimos chegar ao Pai, nós não conseguimos servir ao Pai. Quem não tem Yeshua não tem o Pai, não pode servir, não pode adorar, não pode estar próximo do Eterno. Tá bom? Então fiquem na Shalom do Eterno, fiquem na paz, estudem as Escrituras, para que vocês não sejam enganados, principalmente nesses dias que estão por vir, tá bom? Que o Eterno abençoe a cada um de vocês e a cada um daqueles que o buscam de todo o coração para conhecê-lo e ser liberto do pecado da morte. Fiquem na paz.